Olá, alunos do primeiro ano. Espero que estejam bem. Após uma semana de descanso, retomamos os nossos assuntos. Iremos tratar nessa videoaula as interações gravitacionais, fazendo uma revisão das principais fórmulas utilizadas para representar os fenômenos relativos a movimento, a lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Ao final, apresento a vocês um formulário com atividades avaliativas. Então, o nosso tema de hoje, interação gravitacional, a gente vai fazer uma revisão e exemplos para que vocês tenham condições de resolver as questões propostas. A interação gravitacional é algo que literalmente nos envolve, desde o momento em que nascemos. Apesar da sua onipresença na nossa vida, ou até por causa dela, a gravidade é algo cujo significado é difícil de captarmos. Este tema é estudado desde a antiguidade grega, passando por Galileu, Newton, Einstein, e um debate que se estende até os dias de hoje. Para estudos da influência da gravidade, as expressões matemáticas a seguir são utilizadas em situações como movimentos simultâneos, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. A primeira fórmula que a gente observa é o tempo de queda de um corpo abandonado do repouso a partir de uma certa altura. Como, por exemplo, esse objeto, se eu soltar esse objeto, ele vai ter um tempo de queda. Esse tempo de queda, ele é determinado através da expressão raiz quadrada de 2h dividido por g, onde h é a altura que o objeto está do solo e g é a aceleração da gravidade local. A altura máxima atingida por um corpo lançado para cima na vertical, com certa velocidade inicial. Então, se esse objeto, eu lanço verticalmente esse objeto, para cima, esse objeto, através de uma velocidade inicial, ele vai atingir uma altura máxima. Essa altura máxima, representada por Hmax, ela vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g, onde g é a aceleração da gravidade local. Velocidade final de um corpo atinge ao tocar o solo, quando abandonado em repouso de certa altura. Eu estou com esse objeto, eu solto esse objeto, qual a velocidade final que ele chega ao solo? A velocidade final que ele chegará ao solo é a raiz quadrada de 2gh, onde g é a aceleração da gravidade local, e h a altura que o objeto está sendo liberado. Distância horizontal percorrida por um objeto lançado horizontalmente antes de atingir o solo. Então, eu lanço um objeto horizontalmente, esse objeto, quando lançado horizontalmente, ele vai levar um tempo para atingir o solo. E para atingir esse solo, ele vai percorrer uma determinada distância. Qual é essa distância? Essa distância ela é determinada pela expressão raiz quadrada de 2h sobre g, multiplicado pela velocidade inicial que esse objeto foi lançado. Alcance horizontal de objeto lançado de forma oblíqua. Então, eu lanço um objeto, imagine uma bola sendo chutada, ela vai fazer um movimento em formato de uma curva, para encontrar o alcance que esse objeto tem, representado pela letra A, será igual a velocidade inicial ao quadrado, multiplicado por seno de 2 vezes o ângulo de inclinação que esse objeto foi lançado, dividido por g, onde g é a aceleração da gravidade. Então, essas são as 5 expressões matemáticas que a gente utiliza na interação gravitacional. Exemplo número 1. No planeta fictício Vogon, a intensidade do campo gravitacional é de 20 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se que na Terra, a aceleração da gravidade ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo uma arma desintegradora levaria para cair do cinturão de um soldado Vogon a partir de 1 metro de altura? Compare esse valor com os valores na Terra e na Lua. Bom, nesse caso, a gente vai utilizar a fórmula, a expressão matemática de tempo de queda, que é a raiz quadrada de 2h sobre g,
onde h é a altura que eu estou liberando esse objeto, e g é a aceleração da gravidade. No planeta Vogon, a aceleração da gravidade é de 20 metros por segundo ao quadrado. Portanto, na fórmula do tempo de queda, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 1, 1 é a altura que eu estou liberando essa arma, sobre 20, que é a aceleração da gravidade. 2 vezes 1 vai dar 2, dividido por 20 dá 0,1. Bom, mas 0,1 raiz quadrada é aproximadamente 0,31. Então, o tempo de queda é de 0,31 segundos nesse planeta fictício. E na Terra? Na Terra, o que muda seria a aceleração da gravidade, que não é mais 20, e sim 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo os valores na nossa fórmula, eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes 1 sobre 10, que vai dar 0,2. E a raiz quadrada de 0,2 é aproximadamente 0,45 segundos. E na Lua? Na Lua, a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Substituindo na fórmula, eu vou ter 2 vezes 1 dividido por 1,6. 2 vezes 1 dá 2, dividido por 1,6 vai dar 1,25. Aproximadamente a raiz quadrada desse número, 1,12. Portanto, esse objeto cairá com maior rapidez, né, no planeta Vogon. 0,31 segundo ele levará para atingir o solo. Exemplo número 2. A espaçonave Coração de Ouro há um campo gravitacional artificial, fictício, né? Porque não, até onde se sabe, não é possível você criar um campo gravitacional artificial. E esse campo gravitacional artificial, ele tem o valor igual à metade do campo terrestre. Então, se no campo terrestre a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, nessa espaçonave a aceleração vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual seria, então, a velocidade atingida por uma xícara de chá que caísse de uma mesa de 80 centímetros de altura? Compare o valor com a Terra e a Lua. Então, não esquecer de haver que a gente precisa fazer a transformação, porque as nossas fórmulas lá, elas necessitam que as alturas elas sejam medidas em metros. Então, resolução. Como nós queremos a velocidade atingida pela xícara ao tocar o solo, a velocidade final ela será igual a raiz quadrada de 2 de h, uma fórmula que a gente observou lá na frente. G é a aceleração da gravidade e h é a altura que eu estou liberando essa xícara. No caso da nave, a aceleração da gravidade é de 5, então na fórmula ficaria 2 vezes 5 vezes 0,8, lembrando que 80 centímetros é 0,8 metros. Multiplicando 2 vezes 5 vezes 0,8 vai dar 8. Então a raiz quadrada de 8, que é aproximadamente 2,82 metros por segundo ao quadrado, é essa velocidade final da xícara ao tocar o solo da nave. Na Terra, o que vai mudar é que a aceleração da gravidade será igual a 10. Então, na raiz quadrada de 2 de h, fica 2 vezes 10 vezes 0,8. 2 vezes 10 vezes 0,8 vai dar 16. E 16 a raiz quadrada é igual a 4. Então, a velocidade dessa xícara ao atingir o solo terrestre de 4 metros por segundo ao quadrado. E na Lua? Na Lua, a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Utilizando a fórmula, eu vou ter, então, 2 vezes 1,6 vezes 0,8. Bom, mas 2 vezes 1,6 vezes 0,8 vai dar 2,56. E a raiz quadrada de 2,56 é igual a 1,6 metros por segundo. Apenas peço que vocês analisem a correção, que no final a velocidade lá é metros por segundo, não segundo ao quadrado. Finalizamos, então, os exemplos relativos à interação gravitacional com o uso de fórmulas. Anotem as fórmulas para que vocês possam aplicá-las nas questões enviadas através do formulário Google Classroom. Lembrando que nas questões será necessário que você envie fotos da resolução com o uso da fórmula. Então, a avaliação de vocês, ela passará por 2 caminhos. A anotação da questão, da alternativa correta, e mais o envio da foto com a resolução da questão. Podem utilizar a calculadora para facilitar os seus cálculos. Bons estudos, espero vocês em outro vídeo aula.